Quando pensamos em Iron Mike, muitas vezes nos vem à mente a jovem máquina de nocautes que acabava com seus oponentes em questão de segundos. No entanto, o grande Iron Mike também sofreu duras derrotas que, tanto quanto suas vitórias, são uma joia para a história recente do boxe. No vídeo de hoje, convido você a reviver 5 dessas derrotas, conhecendo também os fatores que jogaram contra quem já foi o mais jovem campeão dos pesos pesados da história. Fique confortável, você está prestes a presenciar verdadeiras massacres. Mike Tyson versus James Buster Douglas. Era o ano de 1990, e Mike Tyson já havia se destacado entre a nova geração de pugilistas ao se tornar o mais jovem campeão dos pesos pesados da história. Mas com essa grande honra, ele precisava se manter pronto para os desafiantes que, como abutres, queriam arrancar o título de suas mãos. Um deles foi justamente James Buster Douglas. Tendo estreado como profissional quase 10 anos antes, em 23 de julho de 1981, Douglas construiu uma carreira de altos e baixos. Por isso, provavelmente, ninguém pensou que ele representaria um verdadeiro desafio para o próprio Iron Mike. No entanto, em 11 de fevereiro de 1990, no ringue do Tokyo Dome, James Buster Douglas mostraria ter o que era preciso para quebrar a imagem invencível de Mike Tyson. Durante essa luta, Tyson precisava defender pela 7ª vez o título de campeão dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, pela 9ª vez o título da Associação Mundial de Boxe e pela 10ª vez o título do Conselho Mundial de Boxe. Ken Morita, Larry Rosadilla e Masakazu Uchida foram chamados para atuar como juízes da luta e, mesmo eles, não escapariam das críticas sobre o polêmico desfecho. Ao entrar na luta contra Douglas, Tyson já tinha um confronto marcado com Evander Holyfield, que era o desafiante número 1 da Associação Mundial de Boxe, do Conselho Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe. A luta deveria acontecer em 18 de junho em Atlantic City, com Tyson recebendo uma bolsa de $22 milhões por sua participação. Em 18 de janeiro de 1990, a mãe de Douglas sofreu um derrame. Apenas 23 dias antes da luta, Douglas perdeu o grande amor de sua vida. Nas casas de apostas, ele nunca foi o favorito. Todos se perguntavam o que ele estava fazendo enfrentando Mike Tyson em uma época em que era quase impossível imaginar Mike sendo derrotado. No entanto, após a morte de sua mãe, seu treinador e tio, J.D. McCauley, garantiu que Douglas usaria toda a sua dor e a transformaria em algo positivo. E isso não era apenas uma suposição. Aqueles ao seu redor sentiram uma nova determinação quando ele voltou aos treinos após o funeral. Fontes próximas garantem que ele estava mais dedicado do que nunca. Por outro lado, o New York Times afirmou, dias antes da luta, que na verdade o maior inimigo de Iron Mike era ele mesmo. Segundo o artigo, Tyson havia entrado em um círculo autodestrutivo ao não treinar adequadamente, ou se preocupar com a luta, e até parou de se cercar de boxeadores experientes. Embora tenham demonstrado confiança em Mike, expressando que o mais provável era uma vitória esmagadora de Tyson sobre Douglas em poucos rounds, duvidavam de sua sanidade ao também apontar que, provavelmente segundo os relatórios que vinham de Tóquio, o campeão estava sabotando seu próprio reinado. Nesse cenário, e com Octávio Meiran como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Resumo da luta. Desde o início, Douglas manteve o controle do ritmo da luta. De fora, ele trabalhava sua vitória com um forte jab, tendo sucesso em parar os impulsos de Tyson cada vez que ele tentava atacar. Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and relaxed against Tyson until Williams on the undercard of Tyson Spinks and floored him twice in the early rounds with the left jab. See, Mike has to be careful also because Mike's standing. Nos primeiros rounds, a incompetência dos novos treinadores de Iron Mike, Aaron Snowell e Jay Bright, ficou evidente. Because he takes a move, he steps to his right, give a little angle. Douglas giving. So as opposed to the one big punch. But that, you put your arms up. Douglas accurate with the jab. Yes. With that hook by Douglas again with the left hook. No quinto round, o olho esquerdo de Mike já começava a inchar. Curiosamente, o canto de Tyson não tinha um Enswell.
uma peça padrão para suavizar as lesões dos lutadores. Por isso, tiveram que improvisar com uma luva com gelo para tentar diminuir o inchaço entre os rounds. A apenas 6 segundos do fim do 8º round, Tyson parecia inclinar a balança a seu favor depois de derrubar Douglas com um poderoso uppercut de direita. No entanto, Douglas se levantou na contagem de 9, e o final do round permitiu que ele se recuperasse em seu canto. No 9º round, Douglas retomou o controle da luta. Right to the body, he tries the uppercut again and misses. Douglas comes back with a left and a right. Until that knockdown. The left eye. Tyson needs the ropes for support. Douglas wins. Without the ropes, Mike would have gone down. No 10º round, com um golpe de esquerda, ele fez com que a recém-adquirida confiança de Mike balançasse. Com um uppercut de direita, seguido por uma combinação mortal que terminou com um forte golpe de esquerda, Douglas enviou Tyson ao chão pela primeira vez em toda sua carreira. Tyson estava tão atordoado que colocou o protetor bucal ao contrário e tentou se levantar, mas suas pernas trêmulas apenas mostravam grande fraqueza. To try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. Mayran, após essa cena inédita, encerrou a luta enquanto abraçava um Iron Mike com pernas de borracha. Mike Tyson versus Evander Holyfield. Definitivamente, Tyson não começou a década de 1990 com o pé direito. Apesar de conseguir se recuperar em suas lutas seguintes, ao longo dos anos, houve outro grande retrocesso para a carreira de Iron Mike. Desta vez, o autor não seria outro senão Evander Holyfield. Em 9 de novembro de 1996, Mike subiu ao ringue do MGM Grand em Las Vegas, Nevada, para enfrentar seu destino. Ele havia acabado de recuperar seu título de campeão dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe e precisava provar que era capaz de mantê-lo. Tyson e Holyfield originalmente estavam programados para lutar em 18 de junho de 1990. Lembra que eu mencionei isso? Esses planos foram por água abaixo quando, aparentemente do nada, o azarão nas apostas, com uma cotação de 42-1, James "Buster" Douglas, acabou com a imortal sequência de Mike. Tentaram marcar uma segunda luta entre esses dois lutadores em 8 de novembro de 1991 no Caesars Palace, em Las Vegas, com Tyson na condição de desafiante, na segunda defesa de título de Holyfield. No entanto, em 9 de setembro, Tyson foi acusado de estuprar uma participante de um concurso de beleza em Indianápolis, o que deu início ao cancelamento a longo prazo dessa luta. Uma lesão nas costelas adiou a data original, e com um julgamento programado para janeiro de 1992, foi impossível marcar uma nova data para a luta. Em 10 de fevereiro, Tyson foi declarado culpado de estupro e enviado para a prisão. Após sua libertação, em 25 de março de 1995, Mike recuperou o título de campeão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, com um nocaute técnico no terceiro round sobre Frank Bruno, em 16 de março de 1996. As the big right hand lands, Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele. O título da Associação Mundial de Boxe foi recuperado em 7 de setembro do mesmo ano, ao vencer Bruce Seldon por nocaute técnico no primeiro round. The guy stands straight up there. Now that's not. Oh, down goes Bruce Seldon. That was a punch, nice long rest there, but he has felt. Back comes Seldon. Por que ele não defendeu os dois? Mike teve que abrir mão do título do Conselho Mundial de Boxe para lutar contra Holyfield, em vez de Lennox Lewis, que era o desafiante obrigatório. Com 30 milhões em jogo, provavelmente, Mike encontrou uma boa razão para dar aos fãs o que eles esperavam há anos. Finalmente, foi o título com o qual a luta foi promovida. E, com Mitch Halpern como o terceiro homem no ringue, a luta aconteceu. Resumo da luta. Ao soar o gongo inicial, Tyson e Holyfield se encontraram no centro do ringue.
O nível de pugilismo que ambos os lutadores imediatamente apresentaram não havia sido visto em nenhuma luta nos anos anteriores. Round após round, ambos os lutadores desferiam golpes selvagens. Com um choque de forças tão grande, não foi surpresa quando os primeiros entrelaçamentos ocorreram. Estudia un poquito a la hora de entrar. Holyfield en el centro del ring, el gancho de izquierda de Mike Tyson, interviniendo bien en el combate. Falló la izquierda, pero es impresionante la que se está montando a la derecha de Mike Tyson. Se metió. Já no segundo round, Holyfield, que não é lembrado como um grande golpeador, acertou um golpe de esquerda que pareceu abalar las cuerdas a Mike Tyson. Esto es nuevo, es noticia. Tyson contra las cuerdas. Mete el gancho de derecha, Evander Holyfield está boceando. A partir deste ponto, a luta durou mais 8 rounds. Rounds em que Tyson parecia perder a sanidade um pouco mais a cada golpe duro que seu corpo recebia. No entanto, Tyson sempre permaneceu como uma ameaça constante. No quinto round, ele desferiu um golpe de direita no corpo de Holyfield e um uppercut em seu queixo, mostrando que a besta dentro dele ainda estava lá. Mas com o passar dos segundos, Mike parecia cada vez mais confuso sobre por que Holyfield ainda estava de pé. No sexto round, uma cabeçada abriu um pequeno corte acima do olho esquerdo de Tyson. No sétimo, Mike não parava de olhar para Halpern, reclamando das cabeçadas. Em uma nova tentativa de ataque, ele avançou contra Holyfield e chocou seu corte contra a cabeça raspada do adversário. Que estaba atendiendo Mike Tyson, tocó con la izquierda de Evander Holyfield. Entra. Tyson já estava ofegante de dor, estava em sérios apuros. No 10º round, cada uma das mais de 16.100 pessoas na arena gritavam pela vitória de Holyfield. Foi quando Holyfield executou uma poderosa combinação, seguida pouco depois por um direto de direita na cabeça, e com 8 golpes sem resposta. Tyson, provavelmente, lembrou-se de Buster Douglas enquanto era arremessado contra as cordas. Muy bien esas manos, esa combinación durísima, la derecha, Tyson Mundo, Evander Holyfield va a tratar de apagar la última, se puede repetir la noche de Tokio. Pois já fazia muito tempo desde que alguém havia visto o grandioso Iron Mike, o mais jovem campeão dos pesos pesados da história, ser salvo pelo gongo. A luta praticamente havia terminado. No entanto, se passaram 37 segundos do 11º round até que um forte golpe de direita na cabeça de Tyson, que o levou a se chocar contra as cordas novamente, tornasse tudo oficial. No cometer errores porque ante Mike Tyson eso es mortal. Mete la izquierda, llega a la mano de Evander Holyfield, se va a ir a la lona. Mike Tyson tiene nuevamente la lucha. Após esse golpe violento, Halpern abraçou Tyson para protegê-lo e decretou o fim da luta. Não me lembro desse round, diria Mike após a luta. Segundo suas declarações, sua mente ficou presa em algo estranho. Mike Tyson versus Evander Holyfield II, como se fosse um reflexo no espelho, quando Evander Holyfield mal havia conquistado o título de peso pesado da Associação Mundial de Boxe. Ele teve que provar que era digno de mantê-lo ao defendê-lo contra ninguém menos que Mike Tyson. O slogan dessa luta foi "O som e a fúria", mas na verdade, ambos os lutadores eram tão relevantes naquele momento que o que se lia em todos os cartazes era simplesmente Holyfield vs Tyson 2. Originalmente, a luta foi marcada para 3 de maio de 1997, mas foi adiada para 28 de junho devido a um corte que Tyson sofreu acima de seu olho esquerdo durante o treinamento. Foi uma colisão de cabeças entre Tyson e um de seus parceiros de treino que causou o ferimento, levando ao anúncio do adiamento em 8 de abril. Lembra de Mitch Halpern? Ele foi novamente escolhido para ser o árbitro da revanche. No entanto, os co-gerentes de Tyson, John Horn e Rory Holloway, compareceram a uma reunião de emergência da Comissão Atlética do Estado de Nevada em 26 de junho e pediram que Halpern fosse substituído. O argumento deles era que Mike seria psicologicamente afetado se Halpern estivesse novamente no ringue, pois acreditavam que ele não seria justo com Tyson durante a luta. A comissão rejeitou essa queixa, mas o próprio Halpern decidiu renunciar naquela noite. Isso levou Mills Lane a ser o terceiro homem no ringue do MGM Grand em Las Vegas, Nevada, naquela noite. Resumo da luta. Um forte direto abalou Tyson logo no primeiro round. Desorientado, as nuvens começaram a se formar sobre Iron Mike. Left jab, looking to set up the right there. Combination of the head. Evander Holyfield.
No segundo round, Tyson lançou um direto enquanto Holyfield estava começando a aplicar um poderoso gancho de esquerda. Quando Mike se inclinou para receber o golpe e Holyfield o evitou, suas cabeças se chocaram, abrindo um corte sobre o olho direito de Tyson. Lane pediu um tempo e informou às autoridades do ringue que o corte foi causado por uma cabeçada. Tyson parecia se recuperar durante o terceiro round, depois de ter perdido os 2 primeiros nas pontuações dos juízes. Mike conseguiu acertar Holyfield com alguns bons golpes de direita, mas foi apenas um momento de glória antes da queda final. No último minuto do round, enquanto os dois estavam entrelaçados, Tyson arrancou um pedaço da orelha direita de Holyfield com uma mordida. Holyfield deu um passo para trás e pulou no ar, gritando de dor. Fora de controle, Tyson foi atrás dele e o empurrou contra as cordas. Lane, atento, parou a ação e deduziu 2 pontos de Tyson, que alegou que o dano na orelha de Holyfield foi causado por um de seus golpes. No entanto, Lane havia visto tudo claramente. Quando a luta foi retomada, Tyson mordeu a orelha esquerda de Holyfield. No final do round, quando Lane pôde avaliar a marca da mordida na orelha esquerda de Holyfield, desclassificou Tyson. Mesmo após a luta, Tyson continuou defendendo sua postura. De acordo com sua perspectiva, as cabeçadas de Holyfield foram intencionais e as mordidas foram apenas uma represália. Just see, look at him. You can see it. You can see it. Headlock. And look at this. Mike Tyson versus Lennox Lewis. No início do novo milênio, em 8 de junho de 2002, Tyson experimentou novamente o amargo sabor da derrota. Desta vez, ao enfrentar Lennox Lewis no ringue da Pirâmide de Memphis, no Tennessee. Lewis tinha que defender pela primeira vez os títulos mundiais de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe, além do título de peso pesado da lendária revista The Ring. Incrivelmente, a defesa desses cinturões começou antes mesmo de os 2 lutadores entrarem na arena. Em 22 de janeiro de 2002, houve uma coletiva de imprensa em Nova York para anunciar oficialmente a luta. Tyson foi o primeiro a ser apresentado. Ele caminhou até o palco e fixou seu olhar no local onde Lewis apareceria. Assim que Lewis chegou ao palco, Mike caminhou rapidamente em sua direção. O verdadeiro caos estava prestes a ser desencadeado. Um segurança de Lewis interveio entre os lutadores, empurrando Tyson para trás. Quase de imediato, Tyson assumiu uma postura agressiva de combate e lançou um gancho de esquerda no segurança. Por sorte, errou. Lewis, sem mostrar medo, levantou os punhos e lançou um golpe, enquanto dezenas de oficiais de boxe e membros das 2 equipes lotavam o palco. Com todo o empurra-empurra, os 2 lutadores caíram no chão. Nesse momento, Tyson, que tinha um corte na testa, lembrou-se de sua faceta canibal com Evander Holyfield e mordeu a perna de Lewis. No meio da confusão, o presidente do Conselho Mundial de Boxe, José Sulaiman, desmaiou após bater a cabeça em uma mesa. Mais tarde, ele processou os 2 lutadores, pedindo uma indenização de $56 milhões. Finalmente, com Ed Cotton como o terceiro homem no ringue, a verdadeira luta começou. Resumo da luta. Desde o primeiro round, a luta foi uma total dominação de Tyson por parte de Lewis. Nos rounds seguintes, Tyson sofreu cortes significativos nos 2 olhos. Esses cortes eram acompanhados por feridas profundas no nariz de Mike, que sangrava de maneira preocupante. Perto do final do 8º round, Tyson, que já havia sido forçado a cambalear por uma série de uppercuts, caiu pesadamente no chão após um golpe de direita explodir em seu queixo. Restavam apenas 35 segundos para o final do round, e os esforços de Tyson para se levantar foram mínimos. Dessa forma, Cotton completou a contagem, deixando Mike fora de combate. Quando Cotton chegou a 10, a mão direita de Tyson cobria seu rosto, e depois ele a retirou após o anúncio oficial do nocaute, revelando seu rosto manchado de sangue.
This fight would redeem. Got hard. You can't take that from him. Big right hand from Lewis, and Tyson goes down for the third time. It's over. Mike Tyson versus Kevin McBride. Nos aproximando do verdadeiro final da carreira profissional de Iron Mike, temos uma das derrotas mais impactantes de sua trajetória. Isso ocorreu em 11 de junho de 2005, quando ele subiu no ringue do MCI Center em Washington, D.C., para enfrentar Kevin McBride. Tyson foi garantido uma bolsa de $5,5 milhões de dólares, enquanto McBride recebeu apenas $150 mil. No entanto, documentos apresentados em um tribunal de falências do CSAPRIC mostraram que Mike receberia apenas $250 mil, já que a maior parte de sua bolsa, depois dos impostos, foi destinada à sua ex-esposa, Monica Turner, e a seus credores. Jeff Fenech treinou Mike para a luta, e ele era apontado como o claro favorito, já que não se acreditava que McBride estivesse à altura da lenda que relutava em se retirar dos ringues devido a problemas financeiros. Mas o comportamento errático de Mike, mais uma vez, seria sua grande ruína. Com Joe Cortez como árbitro, a luta começou. Resumo da luta. Desde o primeiro round, ficou claro que a fera dentro de Mike estava hibernando, provavelmente para nunca mais acordar. Final 10 seconds of the first round. No início do sexto round, Tyson, errático como nunca antes, tentou quebrar o braço esquerdo de McBride enquanto estavam entrelaçados. Mike provavelmente canalizou a energia de quando tentou o mesmo em 1999 contra François Botha. Com uma cabeçada intencional, Tyson abriu um corte sobre o olho esquerdo de McBride. O médico do ringside examinou McBride enquanto o árbitro deduziu 2 pontos de Tyson por essa infração. Mais tarde, soube-se por declarações de McBride que Tyson, o canibal, mordeu seus mamilos. Assim que o sino tocou para o final do sexto round, Tyson caiu de costas contra as cordas, mas o árbitro determinou que ele havia escorregado. Exausto como nunca antes, Mike não parecia ter intenção de continuar. Ele não teve outra escolha senão voltar ao seu canto e sentar-se no banco, onde anunciou sua rendição. Ironicamente, quando Tyson abandonou a luta, ele estava à frente nas pontuações dos juízes. Após essa luta, Mike, que havia perdido 3 de suas últimas 4 lutas, anunciou sua aposentadoria. Se você chegou até aqui, obrigado. Lembre-se que a melhor maneira de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Você conhecia a história completa por trás dessas derrotas de Iron Mike? Qual delas você achou a mais intensa? Deixe nos comentários. Iron Mike enfrentou vários chefões finais em sua carreira profissional. Um deles foi Evander Holyfield, em uma batalha prometida que levou anos para se concretizar e que não deixou ninguém indiferente. Bem-vindo! Conheça aqui toda a história por trás do primeiro encontro entre Evander Holyfield e Mike Tyson. 2 guerreiros destinados a se enfrentar mais de uma vez. Aviso! As imagens que você está prestes a ver são inéditas. Prepare-se, porque um verdadeiro duelo mortal está para começar. Finalmente, não foi um título escolhido por acaso para este encontro. Tyson e Holyfield originalmente estavam programados para lutar em 18 de junho de 1990, em Atlantic City, Nova Jersey. Tyson, que então era o campeão mundial indiscutível dos pesos pesados, tinha garantido $22 milhões. E Holyfield, o indiscutível desafiante número 1 dos pesos pesados, tinha Elizeviro. No entanto, esses planos foram por água abaixo quando Tyson perdeu o título para James Buster Douglas por nocaute no 10º assalto, em 11 de fevereiro de 1990, em Tóquio, Japão. Oito meses depois, em 25 de outubro, Douglas perdeu o título para Holyfield por nocaute no 3º assalto em Las Vegas, Nevada. A segunda luta programada entre Tyson e Holyfield deveria ocorrer em 8 de novembro de 1991, no Caesars Palace, em Las Vegas. Seria a segunda defesa de título de Holyfield, com uma garantia de $30 milhões. Desta vez, Tyson tinha garantido apenas 15.
Mas em 9 de setembro, Mike foi acusado de estuprar uma participante de um concurso de beleza em Indianápolis, Indiana. Embora alguns achassem que a luta deveria ter sido cancelada, tudo parecia indicar que o evento continuaria conforme o planejado. Depois, em 19 de outubro, foi anunciado que Tyson havia lesionado as costelas e que a luta teria que ser adiada. Como o julgamento de Mike estava programado para começar em 27 de janeiro de 1992, preferiram não especular sobre uma nova data para a luta. Em 10 de fevereiro, Tyson foi condenado por estupro e enviado para a prisão. Em 25 de março de 1995, Tyson foi libertado. O incrível Iron Mike mostrou que estava de volta, recuperando seu título de campeão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, com um nocaute técnico no terceiro assalto contra Frank Bruno, em 16 de março de 1996. Além disso, recuperou o título de campeão dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe, com um nocaute técnico no primeiro assalto contra Bruce Seldon, em 7 de setembro de 1996. Seu desafiante obrigatório era Lennox Lewis, mas Tyson sabia que tinha uma pendência com Holyfield. Por isso, Mike renunciou ao título do Conselho Mundial de Boxe e aceitou seu destino. Com 30 milhões de dólares garantidos, contra os 12 de Holyfield, os arranjos foram feitos. Finalmente, em 9 de novembro de 1996, se concretizou o que os fãs do esporte estavam esperando há tantos anos. Não havia mais desculpas, e uma incrível multidão de mais de 16.100 pessoas se reuniu no MGM Grand em Las Vegas, Nevada, para testemunhar o duelo prometido. Desta vez, Tyson deveria defender pela primeira vez seu título da Associação Mundial de Boxe. Holyfield subiu ao ringue com um recorde profissional de 32 vitórias, 23 delas por nocaute e 3 derrotas. Tyson tinha sua 45ª vitória, sendo 39 dessas por nocaute, com apenas uma derrota. Para acompanhar de perto o encontro, foram convocados Dalby Shirley, Jerry Roth e Federico Vollmer como juízes. O terceiro homem no ringue seria Mitch Halpern. Primeiro assalto. Tyson avançou contra Holyfield, emanando a fera que ele era no início de sua carreira. O choque de força entre os dois lutadores produziu os primeiros clinches. Tyson desferiu sua direita em direção a Holyfield, com a intenção de fazer com que a luta fosse uma das mais curtas de sua carreira, mas não acertou. Quando Holyfield estava em apuros, ele apostava no clinch. Quando não, contra-atacava, demonstrando por que valeu a pena esperar por este confronto por tantos anos. Segundo assalto. Tyson continuou lançando mísseis em direção ao corpo de Holyfield, que eram habilmente evitados. Mike já havia lutado contra verdadeiros gigantes no passado e sabia que precisava atacar o corpo para desgastá-lo o suficiente antes de ir para a mira cabeça. Tyson passou por um momento de grande tensão contra as cordas, com Holyfield desferindo uma poderosa rajada de golpes sobre ele. Depois de um clinch, Halpern colocou alguma distância entre eles. De volta ao centro do ringue, Mike se certificou de provar que ainda não estava derrotado. Terceiro assalto. Assim que o gongo soou, Holyfield se agarrou ao corpo de Tyson. Não havia um agressor claro, mesmo na terceira rodada. Ambos os lutadores apostavam em machucar um ao outro. Até mesmo os clinches eram situações que poderiam escalar para algo mais. Holyfield parecia ter sucesso em levar Tyson para as cordas, embora o campeão não ficasse muito tempo contra elas. No centro do ringue, os temíveis intercâmbios aconteciam. Quarto assalto. A luta estava equilibrada, mas não de forma negativa. Desde o primeiro assalto, nenhum dos dois havia cessado sua ofensiva. Após cada toque do gongo, um incrível choque de forças acontecia. À medida que o cronômetro avançava, a resistência dos lutadores começava a se tornar mais relevante. Qual deles esgotaria sua energia primeiro e permitiria ao outro se impor? No entanto, os clinches pareciam continuar funcionando para Holyfield.
neutralizando a dura ofensiva de Tyson e ganhando tempo. De Mike Tyson. Bien le ha mandado a la derecha recta Evander Holyfield al mentón. Quinto assalto. Holyfield tentou a sorte trocando socos com Tyson no início do round. Rapidamente, Tyson mostrou superioridade ao neutralizar sua ofensiva e dominá-lo. Holyfield não teve outra escolha a não ser apostar no clinch e tentar avançar no round. Ha metido los dos ganchos Tyson. Ha cambiado la táctica en este quinto asalto. Sexto assalto. Tyson começou a rodada fazendo Holyfield recuar até as cordas. Mesmo nos clinches, Tyson já havia estudado o suficiente sobre Holyfield para continuar atacando o corpo. Holyfield parecia mais preocupado em conter a ferocidade da ofensiva de Mike do que em lançar seus próprios ataques. Mas do nada, um golpe de esquerda acertou o queixo de Tyson, enviando-o ao chão. Levantando-se imediatamente, Tyson conseguiu lutar até o final do round. Llegó el gancho de izquierda de Evander. A llover bastante menos, se fue a la lona Mike Tyson. Sétimo assalto. Holyfield não saiu para finalizar Tyson no sétimo, e isso lhe custou caro. Sua falta de agressividade permitiu que Mike recuperasse o terreno que parecia ter perdido após aquele knockdown. Com clinches, Holyfield parecia resignado a lutar para sobreviver e não para agredir. Provavelmente aquele knockdown faria com que o resultado na pontuação dos juízes lhe fosse favorável. O corte sobre a sobrancelha esquerda de Mike, causado por uma cabeçada, precisou ser examinado pelo médico do ringue, que aprovou sua continuidade na luta. Mas o instinto assassino de Mike lhe dizia que ele precisava agir rápido, antes que isso afetasse seu desempenho. Falló el golpe, le buscaba el mentón a Holyfield. Oitavo assalto. Com Holyfield lutando para sobreviver, Mike foi criando situações favoráveis para sua ofensiva. Se Holyfield iniciava algum intercâmbio, ele terminava com clinches. Tyson avaliou as respostas de Holyfield para traçar a estratégia final. Cruza a la derecha Holyfield, a Tyson para que no entre, toca con la izquierda Mike Tyson. Nono assalto. Tyson tinha um grande alvo em sua sobrancelha esquerda, e Holyfield sabia que precisava atacar ali se realmente quisesse machucá-lo. Holyfield tentava iniciar trocas de golpes, mas as finalizava com clinches assim que Tyson começava a ganhar. Com um knockdown a seu favor e o rosto de Mike sangrando, era fácil vê-lo como o agressor da luta. Mesmo assim, Mike estava longe de desistir. Evander Holyfield. Décimo assalto. Tyson não podia disfarçar o desconforto por causa de seu corte. Ele precisava manter sua guarda alta se não quisesse que ela piorasse a cada golpe que Holyfield desferia nela. Dizem que não há nada mais perigoso do que uma fera ferida, e era exatamente isso que ele era. Gradualmente, a intensidade da ofensiva de Tyson foi aumentando. Os clinches de Holyfield o continham cada vez menos, mas a vitória de Mike ainda parecia distante. Nos últimos 30 segundos do round, ele teve que resistir a uma rajada de golpes de Holyfield que o fez cambalear até colidir com as cordas e voltar. Pela primeira vez em sua carreira, Iron Mike sabia o que significava ser salvo pelo gongo. Esta combinación durísima, la derecha, Tyson se va. Otra vez la derecha de Evander Holyfield, sabe que le han llegado muy bien esas manos. 11º assalto. Holyfield não finalizou Tyson nas duas oportunidades que teve, mas como dizem, a terceira é a vencida. No início do 11º round, Holyfield retomou a luta de onde a havia deixado. Desferindo poderosos golpes no corpo enfraquecido de Tyson, ele parecia não receber respostas ou algo que se assemelhasse a um contra-ataque. Foi então que Halpern interveio e interrompeu a luta. Evander Holyfield foi declarado vencedor por nocaute técnico aos 37 segundos do 11º round. Un momento. En el fondo, establece el boxeo si ya te... Se você chegou até aqui, agradeço. Lembre-se de que não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Você acha que Halpern tomou a decisão certa ao interromper a luta? Ou Tyson ainda tinha algo a oferecer? Estou ansioso para ler seus comentários. Desde o início, o grande Iron Mike mostrou do que era feito. Sendo uma verdadeira máquina de nocautes, qualquer um pensaria que ser o campeão peso pesado mais jovem da história lhe daria automaticamente respeito de seus adversários. No entanto,
Mesmo em seu auge, Tyson teve que enfrentar provocadores que, uma vez no ringue, não conseguiram estar à altura de suas palavras. Bem-vindo! No vídeo de hoje, você verá como 3 lutadores insultaram verbalmente Mike antes da luta, e esta foi a última vez que tiveram a chance de lhe causar algum dano. Fique confortável, essa compilação de massacres está prestes a começar. Mike Tyson versus Mitch Green. Era o ano de 1986. O grande Iron Mike estava em seu auge e era claramente o adversário a ser derrotado, mesmo para os lutadores mais experientes. Mitch Green, que havia estreado em 1980, agendou sua vez de enfrentá-lo em 20 de maio, no ringue do mítico Madison Square Garden, em Nova York. Tyson entrou no ringue com um recorde invicto de 20 vitórias, 19 delas por nocaute, contrastando com as 16 vitórias de Green, 10 delas por nocaute, adornadas com uma derrota e um empate prévio. Ironicamente, os acontecimentos após a luta são mais lembrados. Mike pressionou Green durante toda a luta, acertou alguns golpes contundentes na cabeça e no corpo, e venceu por decisão unânime. Em 3 ocasiões, Tyson tirou o protetor bucal de Green e o sacudiu com golpes curtos e devastadores, que visavam tanto a cabeça quanto o resto do corpo. Mesmo assim, Green não desistiu. O autodenominado gangster contra-atacou várias vezes com rajadas de golpes que não faziam nada além de deixá-lo exposto. Embora tenha havido grandes momentos de emoção, a luta, que foi realizada diante de uma multidão de 6.529 pessoas, foi marcada por muitos agarrões. Durante os últimos rounds, houve coros de vaias. Isso porque Tyson nunca colocou Green em perigo, exceto por uma vez nos primeiros rounds, quando o dobrou com 2 golpes de direita no corpo. No entanto, essa não foi a última vez que Iron Mike e Blood Green se enfrentaram. Nas primeiras horas da manhã de 23 de agosto de 88, Mike passou por Dapper Dan's, uma loja de roupas localizada em Harlem, frequentada pela elite em todos os sentidos. Tyson foi ao local para pegar uma jaqueta sob medida, mas acabou envolvido em uma briga de rua. Mitch Green estava na área e não hesitou em iniciar uma discussão acalorada. Ficando sem argumentos, Blood Green reafirmou sua postura como gangster, lançando um soco em Tyson. Infelizmente, os reflexos de Mike o levaram a responder com um direto de direita que atingiu o dorso do nariz de Green. Como resultado, o gangster precisou de 5 pontos de sutura, mas Mike não saiu ileso. A potência do golpe sem proteção o levou a fraturar a mão, o que o impediu de cumprir o cronograma para sua primeira luta marcada com Frank Bruno. Mesmo fora do ringue, o karma decidiu punir a ousadia de Blood Green. Mike Tyson versus Jesse Ferguson. Antes de Green, o karma atuou em Jesse Ferguson. Em 16 de fevereiro de 86, o adversário que a ESPN havia catalogado como aquele que acabaria com o recorde invicto de Tyson, recebeu uma das maiores surras de sua carreira. Seu recorde de 14 vitórias, 10 delas conquistadas pela dura via do nocaute, e uma derrota por alguma razão, pareciam ameaçar as 17 vitórias por nocaute de Mike, segundo a perspectiva daqueles que ansiavam vê-lo derrotado. Quem havia subido ao ringue do Instituto Politécnico Rensselaer, em Troy, Nova York, depois de vociferar todas as maneiras como venceria Tyson, terminou a luta da maneira mais humilhante possível. Durante a luta, Tyson conectou ganchos contundentes no corpo e jogou a cabeça de Ferguson para trás com alguns uppercuts. Ferguson lutou grande parte da primeira metade do primeiro round com as costas contra as cordas. Ele tentou bloquear os golpes de Tyson e ocasionalmente disparou e conectou alguns próprios no último minuto. Tyson continuou castigando Ferguson com golpes no corpo no segundo round. Grande parte do terceiro round foi uma luta corpo a corpo,
com Mike superando Ferguson, que permaneceu encurralado contra as cordas. Ferguson, no entanto, conectou uma boa rajada no meio do terceiro round, que jogou a cabeça de Tyson para trás. No início do quarto round, Ferguson agarrou ambos os braços de Tyson e reclamou que estava recebendo golpes baixos. Durante esse round, Ferguson foi advertido por segurar Tyson pela nuca. Mesmo demonstrando sua melhor atitude de lutador desleal, lançou alguns golpes após o gongo para encerrar o round, o que provocou uma resposta imediata de Mike. Depois de serem separados, Ferguson foi levado ao seu canto pelo treinador, mas nem mesmo ele poderia salvá-lo da humilhação que o aguardava. No início do quinto round, Ferguson lançou um jab na tentativa de se manter perto o suficiente de Tyson para sufocar parte de seu poder. Mesmo assim, Tyson conseguiu dar um passo para trás e atacar exclusivamente o corpo. Uma combinação de gancho de direita no corpo e uppercut de direita, aos 2 minutos e 14 segundos do quinto round, quebrou o nariz de Ferguson, enviando-o ao chão como se fosse um meteoro. Ele ficou de pé na contagem de 8. Apenas para ser golpeado durante o restante do round, enquanto o árbitro o avaliava de perto. Ferguson saiu lançando jabs no sexto round, antes de Tyson pressioná-lo contra as cordas e castigá-lo com golpes contundentes na cabeça. Foi então que Ferguson se agarrou ao corpo de Mike, recusando-se a se separar. Após 1 minuto, ele recebeu uma clara advertência por isso. Apenas alguns segundos depois, Ferguson agarrou ambas as luvas de Tyson e, mais uma vez, se opôs à ordem do árbitro de se separar. Quase instantaneamente, Luiz Rivera agitou um braço sobre a cabeça e desqualificou Ferguson por agarrar e se recusar a se separar quando ordenado. O prospecto da ESPN ficou como um verdadeiro covarde. O resultado, que inicialmente foi considerado uma desqualificação, foi alterado para nocaute técnico pela comissão. O que pode ser mais humilhante do que isso? Mike Tyson versus Tyrell Biggs. Mais tarde, em 87, Tyson enfrentou seu nêmesis, Tyrell Biggs. Biggs e Mike tinham história. Muitos lembram de Tyrell por ser medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 84, mas o que aconteceu nos bastidores é o que realmente importa. O sonho de Mike sempre foi representar seu país nas Olimpíadas e, apesar de seu grande desempenho, sua baixa estatura foi o principal motivo pelo qual ele não foi convocado. A oportunidade foi dada a Biggs, que quando Tyson foi ao aeroporto para desejar boa sorte à equipe, zombou dele na frente de todos os presentes. Não sei o que ele está fazendo aqui, mas tenho certeza de que não vai subir naquele avião com a gente. As risadas dos presentes apenas abriram uma ferida que não cicatrizaria por anos, permanecendo aberta até 16 de outubro de 87, quando no ringue do Convention Hall em Atlantic City, Nova Jersey, Mike teve a oportunidade de provar aos incrédulos que era superior a Biggs em muitos aspectos, além de sua estatura. Como campeão mundial, Tyson precisava defender pela primeira vez o título da Federação Internacional de Boxe, pela terceira o da Associação Mundial de Boxe e pela quarta o do Conselho Mundial de Boxe. Deixá-los ser arrebatados por Biggs não era uma opção. Ambos, com recordes profissionais invictos, não fizeram nada além de proporcionar uma atuação para a história. Durante toda a luta, as forças estiveram muito equiparadas, mas Biggs não conseguiu evitar ser castigado por Mike. Um após o outro, os ganchos de esquerda aterrissaram no queixo de Biggs. Ganchos de esquerda pareciam chover de todos os lados, conectados por Tyson como se estivesse praticando rebatidas. Finalmente, e de forma inevitável, o campeão olímpico de peso superpesado de 84, o homem que levava o título que Mike sempre desejou, quebrou após 6 duros rounds. A 1 segundo do final do 7º round,
Tyson selou sua vitória com um de seus icônicos ganchos de esquerda, que enviou Biggs voando em direção ao seu canto, onde seu corpo caiu no chão com os pés no ar. Nunca lutei com alguém como eu, alguém com um jab forte que pode boxear e que não entra no ringue apenas para sobreviver, disse Biggs antes da luta. Você acha que eu não vou aguentar os golpes circulares de um cara que mede 1,73 m? Respondeu, zombando da estatura de Mike mais uma vez. Apesar de Tyson ser o favorito por 12-1, Biggs afirmou que qualquer especialista que diga que não estou pronto para enfrentar Tyson não é um especialista de verdade. O karma, mais uma vez, provou que o peixe morre pela boca. Se você chegou até aqui, eu te agradeço. Lembre-se de que não há melhor maneira de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like nos comentários. Qual dessas lições de humildade na disciplina você mais gostou? Você conhece outra luta onde o karma estava na esquina de Mike? Estou esperando seus comentários. Você acha que conhece a história de Mike Tyson? Convido você a testar sua memória enquanto viajamos pelos nocautes mais rápidos de toda a sua carreira. Qual foi o primeiro? Qual foi o último? Qual foi o mais rápido? Descubra isso e muito mais, ficando até o final. Mike Tyson versus Héctor Mercedes. Você sabe o que aconteceu no dia 6 de março de 1985? Se você pensou na estreia de Mike Tyson como boxeador profissional, você está certo. A luta aconteceu no ringue do Empire State Plaza Convention Center, Albany, Nova York. Seu adversário foi Héctor Mercedes, que havia estreado recentemente, mas não havia conseguido uma vitória. Em vez disso, Mercedes tinha um recorde profissional de 3 derrotas. Com Luiz Rivera como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Primeiro round, Mercedes acertou um bom soco de esquerda nos primeiros segundos da luta, mas rapidamente foi superado pela agressividade do jovem Iron Mike. Tyson atacou e lançou poderosas combinações em qualquer alvo permitido, no corpo de Mercedes. Uma série de socos, quando Mercedes já estava encurralado, fez com que ele recuasse até o canto. Uma vez lá, Tyson entrou e desferiu 7 socos, aos quais não houve resposta. Entre eles, destaca-se um temível gancho de esquerda ao corpo que derrubou Mercedes no chão, sobre um joelho. De joelhos, Mercedes pediu clemência. Fez um gesto para Rivera encerrar a luta, e ele não teve outra opção senão poupá-lo do final ainda mais duro que o aguardava se tivesse durado mais alguns segundos na disputa. Esta luta se tornou a segunda derrota por nocaute na carreira profissional de Mercedes. Com 1 minuto e 47 segundos do primeiro round, registrava-se a primeira vitória profissional de Mike. Mike Tyson versus Ricardo Spain. Pouco depois, no dia 20 de junho de 1985, Mike Tyson subiu ao ringue do Resorts International em Atlantic City, Nova Jersey, para enfrentar Ricardo Spain. A luta, originalmente marcada para durar 6 rounds, estava na preliminar de Jesse Ferguson versus Tony Anthony. Foi a estreia televisiva nacional de Mike e sua primeira luta programada para além de 4 rounds. Ele entrou no ringue com um recorde invicto de 3 vitórias, todas por nocaute. Na outra esquina estava Spain, com um recorde profissional de 7 vitórias, 5 delas por nocaute, sem derrotas. Rocky Castellan, Milo Savage e Henry Eugene Grant acompanharam de perto a luta como juízes. Com Joe O'Neill como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Primeiro round, Tyson saiu agressivamente de seu canto, lançando combinações letais tanto no corpo quanto na cabeça. Um forte soco de direita, durante o intercâmbio, fez Spain perder o equilíbrio e cair no chão com apenas 18 segundos de luta. Era impressionante. Com a ajuda das cordas, Spain conseguiu se levantar. Para a contagem oficial de 8, ele já estava recuperado. Aos 36 segundos, um forte gancho de esquerda fez Spain cair no chão, bem no centro do ringue. Isso fez com que, sem sequer iniciar a contagem, O'Neill decretasse o fim da luta. Aos 39 segundos deste primeiro round, registrava-se a vitória de Mike Tyson por nocaute técnico sobre Ricardo Spain. The legs have gone. This is all over. Yes, it is. I don't believe it. Mike Tyson versus Michael Johnson.
As incríveis vitórias de Tyson por nocaute, em curtos períodos de tempo, continuaram. Outra notável foi a que ele obteve contra Michael Johnson. No dia 5 de setembro de 1985, no ringue do Atlantis Hotel and Casino, em Atlantic City, Nova Jersey, Tyson paralisou o mundo novamente em questão de segundos. Programado para 6 rounds, Tyson entrou no ringue com um recorde profissional incrível de 7 vitórias, todas por nocaute. Por outro lado, o recorde de Johnson foi anunciado como 12 vitórias, 8 delas por nocaute e 5 derrotas. Se avaliarmos suas 6 lutas anteriores, Johnson teria apenas 2 vitórias e 4 derrotas. Provavelmente, é também importante que você saiba que cada uma dessas derrotas foi por nocaute. Com Frank Cappuccino como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Primeiro round. Um grande gancho de esquerda ao corpo derrubou Johnson no chão com apenas 23 segundos de luta. Mas na contagem de 3, ele estava de volta, de pé. Quando o combate foi retomado, Tyson avançou e desferiu um forte soco de direita que atingiu diretamente a mandíbula de Johnson, enviando-o ao chão imediatamente. Devido à brutalidade do golpe, sem sequer iniciar a contagem de segurança, Cappuccino decidiu encerrar a luta. Johnson precisou permanecer no ringue por um breve período, antes de receber ajuda para se sentar em um banco. Ficou completamente destruído, mas isso é comum quando você enfrenta a jovem máquina de nocautes, Iron Mike. Com apenas 39 segundos de luta, programada para 6 rounds, Mike Tyson registrava sua vitória sobre Michael Johnson. Here it comes. Whoa! I'll tell you, Michael Jackson. Mike Tyson versus Robert Coley. Provavelmente, neste ponto, Tyson não precisava provar a ninguém que havia chegado para ficar. Mas, surpreendentemente, continuava a provar a si mesmo quão rápido podia exterminar seus adversários. No dia 25 de outubro de 1985, a jovem máquina de nocautes, Iron Mike, subiu ao ringue do Atlantis Hotel and Casino, em Atlantic City, Nova Jersey, para enfrentar Robert Coley. Mike alcançou um novo marco desde a confirmação desta luta, pois seria sua primeira luta programada para 8 rounds. Quando entrou no ringue, Tyson tinha um recorde profissional de 9 vitórias invictas, todas conseguidas por nocaute. O recorde de Coley foi listado como 14 vitórias, sendo 8 delas por nocaute, 5 derrotas e um empate. Com Ted Pick como o terceiro homem no ringue, a batalha começou. Primeiro round. Assim que soou o sinal de início, Tyson saiu desferindo socos poderosos. Coley tentou manter a distância e lançou alguns ganchos largos e amplos. De repente, um contundente gancho de esquerda de Mike derrubou Coley com força. Apenas passaram-se 27 segundos desde o início do combate. Coley realmente lutou para se levantar, conseguindo fazê-lo, quase, quando a contagem de Pick chegava a 9. Mesmo assim, ele mostrou problemas para se manter estável. Portanto, Pick não teve outra opção senão indicar o fim da luta. Com 37 segundos do primeiro round, Mike Tyson se impunha como o vencedor sobre Robert Coley. And really, Coley was out. Com tantos nocautes rápidos de Tyson, que tal testar seus conhecimentos? Deixe nos comentários qual você acha que foi o nocaute mais rápido na carreira profissional de Iron Mike até agora. No final do vídeo, eu comentarei e você poderá voltar para ver se acertou ou não. Que comece o jogo. Mike Tyson versus Sterling Benjamin. Imediatamente após vencer Coley, no 1º de novembro de 1985, a máquina de nocautes, Mike Tyson, demonstrou quão afiada estava ao subir no ringue do Latham Coliseum, em Latham, Nova York, para enfrentar Sterling Benjamin. Tyson havia alcançado o incrível marco de 10 vitórias por nocaute, sem derrotas, e estava em busca de mais. Com Sid Rubenstein como o terceiro homem no ringue, a luta teve lugar. Primeiro round. No início, Benjamin deu uma volta pelo ringue e lançou um potente jab. Foi um letal soco de esquerda que derrubou Benjamin com apenas 24 segundos de luta. Mas, quando a contagem de Rubenstein chegou a 8, ele já estava de pé. Uma vez retomada a luta, Tyson avançou e desferiu uma série de socos, enquanto Benjamin não tinha outra opção a não ser ficar encurralado nas cordas.
Um par de ganchos de direita ao corpo, seguido por um gancho de esquerda ao corpo, foram a causa da segunda queda de Benjamin na luta. Desta vez, sem sequer completar a contagem de segurança, Rubenstein decretou o fim da luta. Com 54 segundos do primeiro round, Tyson venceu Sterling Benjamin por nocaute técnico. Após a luta. No entanto, nem tudo foi glória e alegria para Mike nos dias seguintes. Apenas 3 dias após essa luta, o treinador, mentor e figura paterna de Tyson, Cus D'Amato, faleceu de pneumonia. Um fato que, sem dúvida, repercutiu mais do que sua vida profissional. Mike Tyson versus Eddie Richardson. No final de 1985, no dia 13 de novembro, Tyson subiu ao ringue do Ramada Houston Hotel, em Houston, Texas, para enfrentar Eddie Richardson. Naquele momento, Richardson se mantinha como o campeão de boxe do Sul. Seu recorde anunciado era de 12 vitórias, com 8 delas por nocaute e 2 derrotas. Na outra esquina, as 11 vitórias por nocaute, sem derrotas, contrastavam. Desde o anúncio, todos estavam na expectativa. Esta seria a primeira luta de Tyson sem Cus D'Amato, que faleceu 9 dias antes de pneumonia. Com Barry Yates como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Primeiro round, Tyson iniciou a luta de forma esplêndida. A jovem máquina de nocautes conseguiu conectar um cruzado de direita, que derrubou Richardson com apenas 8 segundos de combate. No entanto, Richardson levantou-se na contagem de 7. Após a retomada da luta, Tyson perseguiu Richardson por todo o ringue, desferindo socos potentes e implacáveis à cabeça. Richardson girava e, ocasionalmente, lançava um jab, mas na maioria das vezes, Tyson teve sucesso ao esquivar-se de seus socos. Um soco de esquerda bloqueou as pernas de Richardson com 1 minuto e 5 segundos, enviando-o diretamente ao chão pela segunda vez. Richardson caiu de costas e permaneceu no chão, fazendo pouco esforço para se levantar. Após Yates completar a contagem de segurança, com a ajuda de Mike, ele ajudou Richardson a se levantar. Após a luta, perguntaram a Richardson se ele já havia sido golpeado tão forte quanto enfrentando o Iron Mike. Sua resposta foi que sim, aproximadamente 1 ano atrás. Richardson lembrou a vez em que foi atropelado por um caminhão. Este foi o 6º nocaute consecutivo no primeiro round para Tyson. Mike Tyson versus Sammy Scaff. O ano de 1985 estava chegando ao fim, e Tyson sabia que não tinha outra opção a não ser encerrá-lo com chave de ouro. Para isso, no dia 6 de dezembro, ele subiu ao ringue do Felt Forum, em Nova York, para enfrentar Sammy Scaff. Scaff foi anunciado com um recorde profissional de 13 vitórias, 11 delas por nocaute e 6 derrotas. O recorde profissional de Tyson, na época, já havia chegado a 13 vitórias por nocaute, mantendo-se invicto. Scaff subiu ao ringue depois de ter perdido suas 2 últimas lutas por nocaute, uma contra Proud Kilimanjaro e outra contra Tim Witherspoon. Com Fred Uchi como o terceiro homem no ringue, a luta teve início. Primeiro round. Apenas 17 segundos se passaram do primeiro round quando Tyson conseguiu conectar um abominável gancho de esquerda, que fez Scaff recuar e bater nas cordas. Como consequência, seu nariz começou a sangrar irremediavelmente. Tyson continuou sua ofensiva com um bom soco de direita que acertou em cheio a mandíbula de Scaff, que recuou e começou a dar voltas pelo ringue. Ocasionalmente, Scaff tentou lançar um gancho selvagem, mas foi um gancho de esquerda curto e violento que fez Scaff voltar contra as cordas, caindo no chão de peito com 1 minuto e 4 segundos de luta. Scaff realmente lutou para se levantar e estava de pé na contagem de 8. No entanto, Uchi percebeu que ele estava gravemente ferido e, para evitar danos desnecessários, interrompeu a luta. Com 1 minuto e 19 segundos do primeiro round, Tyson conquistou sua vitória sobre Sammy Scaff por nocaute técnico. Após a luta, esta foi a 6ª derrota por nocaute na carreira profissional de Scaff. Os fãs de Mike Tyson valorizam muito esta luta por ser a primeira em que Mike usou o que se tornaria seu traje característico, o sunga preta lisa. Mike Tyson versus Marvis Frazier. Avançando para julho de 1986,
Precisamente no dia 26, Mike Tyson subiu ao ringue do Civic Center, em Glen Falls, Nova York, para enfrentar Marvis Frazier. Frazier foi anunciado com um recorde profissional de 16 vitórias, 7 delas por nocaute e uma derrota anterior. Na outra esquina, o recorde profissional de Mike, invicto, de 24 vitórias, sendo 22 por nocaute, parecia inclinar a balança a seu favor. Tyson entrou no ringue como o desafiante número 2 dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe, enquanto Frazier era classificado como o número 9 pelo mesmo organismo. Com o lendário Joe Cortez como o terceiro homem no ringue, a luta teve início. Primeiro round. Após o soar do sino, os lutadores se encontraram no centro do ringue. Rapidamente, Tyson surpreendeu Frazier com um dos socos de direita mais contundentes que ele já havia recebido em toda a sua carreira profissional. Em seguida, a jovem máquina de nocautes, Iron Mike, forçou Frazier a ir para o canto, onde o atingiu com um uppercut tenaz que o fez cair no chão. Após essa cena aterrorizante, Joe Cortez, que havia iniciado a contagem de segurança por pura formalidade, contou até 5 antes de decretar o fim da luta. Com apenas 30 segundos do primeiro round, Mike Tyson venceu Marvis Frazier por nocaute. Após a luta, esta luta significou a segunda derrota por nocaute na carreira profissional de Frazier. A primeira ocorreu quando ele lutou contra Larry Holmes, que mantinha um recorde invicto de 44 vitórias na época e foi derrotado também no primeiro round. Após essa luta, surgiram rumores de um encontro entre Tyson e Holmes, mas levaria anos antes que ambos se enfrentassem no ringue. Mike Tyson versus Clifford Etienne. Chegamos à última luta da nossa coletânea. Mas assim como Tyson em 1985, também pretendemos fechar com chave de ouro. Para isso, vamos ao novo milênio. Demos um salto no tempo para 22 de fevereiro de 2003, quando Iron Mike, em sua fase já consagrada como lenda, enfrentou Clifford Etienne no ringue da Pyramid, em Memphis, Tennessee. Em sua luta anterior, no dia 8 de junho de 2002, Mike havia enfrentado o campeão dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe, Lennox Lewis. O que resultou em sua última luta pelo título de sua carreira profissional. Mike foi superado totalmente por Lewis. Desde o segundo round, Lewis venceu em todas as cartas dos juízes antes de nocauteá-lo no 8º round. Muito se falou sobre o fim dos anos de glória de uma lenda, e os planos de Mike não foram anunciados imediatamente após a derrota. No entanto, em novembro, foi anunciado que Tyson voltaria em fevereiro de 2003 para enfrentar Etienne. Apenas 3 anos antes, em 2000, Etienne foi nomeado como o lutador mais emocionante de assistir pela revista The Ring. Se ele sofresse uma derrota, não restaria outra opção senão se retirar com dignidade. No entanto, Tyson surpreendeu todos os céticos ao exibir a energia da jovem máquina de nocautes que vimos até este momento. Com Bill Clancy como o terceiro homem no ringue, iniciou-se esta épica contenda. Primeiro round. Assim que o sino soou, a fera dentro de Iron Mike despertou. Tyson começou o combate agressivamente, lançando combinações poderosas em Etienne. Etienne tentou se engajar, mas o impulso de ambos os lutadores resultou em um tropeço que levou ambos ao chão. Por isso, Clancy pediu um tempo para que pudessem se recuperar da queda. Quando a luta foi retomada, Tyson continuou a lançar socos selvagens e poderosos em Etienne, mas parecia não conseguir acertar nenhum. Etienne se defendeu com vários golpes poderosos. Diante disso, Mike foi para o engajamento. Quando foram separados, Etienne errou Tyson com um jab de esquerda, seguido de uma mão direita desajeitada. Em seguida, Mike errou um gancho de esquerda, mas se recuperou com um potente soco de direita que mandou Etienne ao chão. Desta vez, completamente sozinho. Deitado de costas, Etienne não fez nenhuma tentativa de voltar à luta. Quando Clancy completou a contagem de segurança, a vitória foi dada a Mike por nocaute aos 49 segundos do primeiro round. Essa vitória se tornaria a número 50 e a última na carreira profissional de Iron Mike.
Se você chegou até aqui, agradeço. Lembre-se de que não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixar seu like no vídeo. Um momento. Você não acha que eu iria embora sem te dar toda a informação? O nocaute mais rápido na carreira profissional de Mike Tyson ocorreu no dia 26 de julho de 1986, quando ele venceu Marvis Frazier por nocaute, no primeiro round, em apenas 30 segundos de combate. Você acertou sua resposta? Qual desses rápidos nocautes de Iron Mike foi seu favorito? Deixe sua opinião na caixa de comentários. Após perder seus títulos e seu status de invicto, muitos lutadores pensaram que Tyson se tornaria um adversário fácil de vencer, mas o Garoto de Ferro apenas mostrou que era capaz de ficar ainda mais forte, tornando-se mais letal. Bem-vindo! No vídeo de hoje, você verá uma verdadeira carnificina, permitida dentro dos limites de um ringue, mas, mesmo no final da luta, você ficará sem palavras ao ver a guerra que se desencadeou. Assista com discrição, pois as imagens que você está prestes a ver são altamente sensíveis. O ano era 1991, junto ao boato de que os anos dourados do indestrutível Mike Tyson tinham chegado ao fim. Ainda assim, muitos adversários entravam na lista de espera para ter a oportunidade de subir ao ringue com o Garoto de Ferro e conseguir uma vitória que os posicionaria como um dos melhores da disciplina. No dia 18 de março, foi a vez de Donovan Ruddock. Ruddock, então, começou uma modesta sequência de vitórias, até 30 de abril de 85, quando David Jackal, no ringue do Complexo Esportivo de Dartmouth, o fez provar o amargo sabor da derrota. O que poderia ter sido o seu fim foi apenas o início de uma nova era. Como se fosse a varinha das varinhas, Ruddock iniciou uma nova sequência de vitórias ao longo dos anos, que o posicionaria no momento e no lugar certos para enfrentar aquele que, por sua vez, quebrava recordes à direita devido com a frase "o vencedor por nocaute". Como um presságio do que aguardava o perdedor dessa contenda, com 27 anos, o gigante por nocaute, uma derrota e um empate anterior. Na outra esquina, o aguardava Iron Mike, com apenas 24 anos e uma estreia mais tardia. Tyson ostentava. A intensidade da ofensiva de Iron Mike fez o gigante canadense tropeçar, quase caindo no centro do ringue. O round avançou. Segundo round, Tyson saiu de seu canto determinado a domar o gigante canadense e mostrou que ainda estava apto para a batalha. Felizmente, o gongo lhe deu alguns segundos extras para se recuperar em seu canto. Sétimo round. Mais uma vez, os lutadores se encontraram no centro do ringue, com Tyson como o agressor. Ruddock apostava no clinch. Vendo que o gigante canadense havia se tornado uma mera marionete, não teve outra opção senão intervir por misericórdia e sinalizar o fim da luta. Obrigado. Lembre-se de que não há melhor maneira de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Se Ruddock tivesse